Então, continuando a nossa aula, pessoal, vou falar agora sobre racionalização de denominadores irracionais. O que é isso, pessoal? Toda vez que a gente se deparar com um denominador que é um número irracional, tipo raiz quadrada de 5, por quê? Isso aqui é um número irracional, não tem um valor exato. 5 vezes a raiz quadrada de 6, raiz cúbica de 7, raiz quinta, e assim vai. Toda vez que for irracional, depois tem o terceiro caso também, a gente racionaliza para facilitar as coisas, ok? Então, o primeiro caso é quando a gente trabalhar com uma raiz quadrada no denominador. O que está tornando isso aqui irracional é esse denominador aqui e esse denominador aqui. Ok? Então eu vou fazer esse processo simplesmente porque os denominadores não são racionais. Eles são irracionais. Beleza? Então quando for uma raiz quadrada é muito simples. Eu vou racionalizar multiplicando numerador e denominador por essa raiz. Ó. Ah, Rogério, mas está certo fazer isso? Tá, pelo seguinte, hora nenhuma eu estou mudando o valor inicial disso aqui. Por quê? Raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 5 é 1. E o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Eu não vou alterar hora nenhuma isso aqui, concorda comigo? Quanto é 2 dividido pela raiz quadrada de 5 vezes 1? 2 dividido pela raiz quadrada de 5. Por que 1, Rogério? Porque essa divisão aqui é 1, ó, é igualzinho. Então, eu não estou fazendo nada de errado. Eu não, hora nenhuma estou alterando esse valor. Agora, eu vou multiplicar. Ó. Beleza? Então, depois que eu coloco, eu vou copiar isso aqui em cima e embaixo, numerador e denominador, eu vou fazer a multiplicação. Aí vai ficar assim, 2 vezes a raiz de 5, 2 raiz de 5, dividido. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz quadrada de 5 ao quadrado. Ok? Índice igual a expoente, você pode cancelar, propriedade. Então vai ficar 2 vezes a raiz de 5 dividido por 5. Tá pronto, gente. Eu racionalizei. O meu denominador, que era um número irracional, ele virou um número racional. Beleza? Então tá pronto. O segundo exemplo, 4 raiz quadrada de 3 dividido por 5 raiz quadrada de 6. Observe que é irracional por causa dessa raiz aqui de 6. Ok? Então, eu vou multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 6. Correto? Lembre-se, quando eu não coloco nada aqui na frente, é 1, viu, gente? É uma raiz de 6, uma raiz de 6. Então, vamos racionalizar agora. Multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, ó, muito cuidado. Ó. 4 vezes 1, 4. Agora, raiz de 3 vezes a raiz de 6 vai dar raiz de 18. Beleza? Dividido. 5 vezes 1, 5. Vezes raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 6 ao quadrado, ou raiz de 36. Correto? Só que agora, pessoal, quando for possível, eu vou simplificar. O 18 dá para fatorar, então vai ficar assim, ó, 4 vezes. Qual é a fatoração do 18? É 2 vezes 3 ao quadrado. Fatora o 18 aí para ver em fatores primos. Vai dar 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 vezes 2, 18. Tranquilo? Vezes 5, vezes não, né? Dividido por 5 vezes. Toda vez que o meu índice for igual ao expoente, eu vou simplificar. Tranquilo? Então vai dar 6. Então olha só agora. 4 vezes, vou separar raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Propriedade, ó. Beleza? Eu posso colocar um radical para esse e um para esse. Dividido por 30. Que é 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30. Por que eu fiz isso? Porque esse 3 vai sair para fora. Toda vez que o índice for igual ao expoente, eu posso simplificar. Então vai ficar 4 vezes esse 3 vezes a raiz quadrada de 2 dividido por 30. Beleza? Aí, pode fazer o seguinte. Você pode simplificar. Ó, 3 por 3, 1. 30 por 3, 10. Beleza? Só esse está de fora aqui, ó, funcionando com o coeficiente dessa raiz. 4 por 2, 2. 10 por 2, 5.
Então eu posso falar que a minha resposta vai ser 2 vezes 1 vezes a raiz de 2. 2 raiz de 2 dividido por 5. Eu simplifiquei, ok? Então cheguei nessa resposta. O meu denominador, que era um número irracional, ele ficou racional. Só isso. Então o primeiro caso é esse, é quando a raiz for quadrada. Se a raiz for quadrada, é só multiplicar numerador e denominador por ela. Ok? Aqui só a raiz de 6. Agora vem o segundo caso. O segundo caso é quando eu estiver trabalhando com uma raiz de índice maior que 2. Tipo, raiz cúbica de 7, raiz quinta de 3 ao quadrado, e assim vai. Sempre que o meu índice for maior que 2, aí eu tenho que, é um outro jeito de racionalizar, é uma outra, vamos dizer assim, é um outro método, né? Mas é muito simples. Gente, quando a raiz é quadrada, é só multiplicar, copia a raiz igualzinha. Raiz de 6, numerador e denominador pela raiz de 6. Se é raiz de 5, numerador e denominador pela raiz de 5. Agora aqui não, gente. Aqui eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou fazer, qual é o número que eu vou multiplicar isso aqui, o radical? Para mim descobrir isso, eu vou fazer o seguinte. Quanto é 3 menos 1? 2. Então eu tenho que multiplicar por raiz cúbica de 7 ao quadrado. Então, de novo, índice menos o expoente, deu 2. Então, vou multiplicar raiz cúbica de 7 ao quadrado, raiz cúbica de 7 ao quadrado. Então, de novo, para mim saber esse expoente aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, 3 menos 1, 2. Então, vai ser raiz cúbica de 7 ao quadrado, raiz cúbica de 7 ao quadrado. Agora, é o seguinte, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes a raiz cúbica de 7 ao quadrado vai dar raiz cúbica de 7 ao quadrado. Dividido. Agora atenção, ó. Raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 7 ao quadrado vai dar raiz cúbica de 7 ao cubo. Multiplicação de mesma base, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Deu 3, correto? Índice igual ao expoente, eu cancelo. Então a minha resposta vai ser raiz cúbica de 7 ao quadrado dividido por 7. Só que aqui não tem como fazer nada. Ó. Eu não posso simplificar esse 7 com esse, porque esse aqui está dentro da raiz, viu gente? Esse está de fora. Não faz isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou resolver raiz cúbica, porque já com o expoente é menor que o índice, 7 ao quadrado, 14, dividido por 7. A resposta está aqui. Não tem como fazer mais nada. Beleza? Outro exemplo. 1 dividido pela raiz quinta de 3 ao quadrado. Opa, se um índice é maior que 2, ó, 5 menos 2, 3. Então eu vou ter que multiplicar por raiz quinta de 3 ao cubo e raiz quinta de 3 ao cubo. Por quê? 5 menos 2, 3. Beleza? Então vai ficar o seguinte agora. 1 vezes a raiz quinta de 3 ao cubo, raiz quinta de 3 ao cubo, dividido. Raiz quinta de 3 ao quadrado vezes a raiz quinta de 3 ao cubo é uma multiplicação de mesma base. Vou até fazer esse aqui devagarinho. Vai ficar 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Aqui eu fiz direto. Esse eu vou fazer devagar com vocês. Beleza? Então eu tenho raiz quinta de 3 ao cubo dividido. Multiplicação de mesma base, eu vou conservar a minha base 3 e vou somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Beleza? Então eu tenho raiz quinta de 3 ao cubo, 27, dividido por 3. Índice igual ao expoente, eu vou simplificar, vai dar 3. Então, tá aí a resposta, ok? Raiz quinta de 27 dividido por 3. Beleza?